Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos àquela que é a nossa segunda aula aqui no Estudante ou Jurista de Topo, que é o programa que pretende aqui trabalhar com as energias da oficina 9, que é a oficina da Universidade. Esta oficina é uma oficina que trabalha muito a partir da definição de uma consciência em expansão e uma consciência do coletivo em expansão. Consciência essa do coletivo em expansão que assenta muito na identificação das diferenças e na afirmação das nossas diferenças, na aceitação das diferenças do outro e na criação de equilíbrios que permitam viver e estar em sociedade a partir daquilo que no fundo é uma reflexão de descoberta. Ou seja, uma reflexão de descoberta parte muito da investigação, de percebermos as diferenças e a partir delas estabelecer códigos para podermos interagir nessa mesma diferença. É, acima de tudo, uma oficina que vocaciona aqueles que aprendem estas técnicas a serem críticos, a pensar por si próprios, a terem discernimento, que acho que é uma palavra que eu já tinha usado na aula anterior, mas que eu quero aqui reforçar. Discernimento tem muito a ver com perceber as diferenças. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de justiça tem tanto mais que ver com discernimento, com capacidade de perceber o que é de cada um, não é? No fundo, aquela ideia de direito de dar a cada um o que é seu, o seu de cada um. Esta ideia de perceber o seu de cada um tem muito mais que ver com temperança, com equilíbrio e tem também que ver com discernimento, porque temperança e justiça acabam por estar muito próximas. Ou seja, a capacidade de equilibrarmos energias, de transmutarmos energias e a capacidade de perceber a realidade estão muito interligadas. E para isso trago aqui 3 chaves para ter propósito e fazer o que é correto. No fundo, procurar fazer aquilo que é correto em cada ação, para no fundo perceber o que é o senso comum e trabalhar com ele. Todas as sociedades, já percebemos, têm o seu próprio senso comum, já percebemos que há um núcleo de princípios e valores que são de alguma forma sistémicos e temos um conjunto de valores que têm a ver com as épocas. É evidente que com o tempo estes valores que têm a ver com as épocas vão se tornando sistémicos e um e outro vão se, no fundo, refundindo através daquilo que é uma realidade complexa ou simbiótica, ou seja, as leis vão se influenciando umas às outras, porque no fundo estes hábitos, estas maneiras de estar acabam por se transformar em leis. Então, tentar aqui olhar para aquilo que é ser um diplomata de topo, eu vou pegar aqui numa obra que são as 48 Leis do Poder, que foram escritas por Robert Greene, que é um escritor americano, e que fala aqui que há um conjunto de regras não escritas acerca da forma como funciona o poder político e as relações de poder. E porquê é que nós estamos aqui a falar sobre isto? Porque nós temos que perceber que enquanto que essas leis têm muito que ver com uma estrutura marmórea, um conjunto de estruturas políticas, poder judicial, poder legislativo, executivo, o poder da imprensa, o poder que será o quarto poder, o poder da economia, o poder da religião, enfim, todos esses poderes, e que nos indicam que no fundo acaba por haver aqui uma lógica de pura sobrevivência. Aquilo que um diplomata tem que fazer é, de alguma forma, subverter isto e perceber que nem todos procuramos o mesmo. Ou seja, nós perante a realidade e perante o mundo, exatamente porque temos diferentes formas de conceber a realidade, porque todos temos e todos nascemos em culturas diferentes e bebemos em culturas diferentes, essas culturas diferentes levam-nos a olhar para o mundo de uma forma diferente, a ter uma lente diferente. Então a capacidade de expandir a nossa compreensão, a nossa tolerância para com o outro, leva-nos a subverter essas 48 leis e perceber que, mais do que poder, aquilo que se procura aqui a este nível é resolver situações. Mais do que estruturar algo a nosso favor, é de alguma forma criar pontos que permitam a sustentabilidade da relação. Então, a perspectiva é muito mais de um ponto de vista de conhecimento, de expansão de conhecimento, de percepção, de entendimento, de aprofundar o nosso conhecimento, daí no fundo ser o programa do estudante de topo. Nós olhamos para a realidade enquanto estudantes, enquanto cientistas, se assim o quisermos dizer, enquanto cientistas políticos quase, e a partir desse estudo que nós fazemos da realidade, cientistas jurídicos, ou cientistas de literatura, ou cientistas naturais, ou seja, nós olhamos para a realidade tentando
percebê-la, perceber os mecanismos e através deles trazer isso para o conhecimento público, leva-nos a agir com autenticidade, ser verdadeiro e não ter medo de confrontar, ou seja, expor aquilo que são as nossas conclusões e agir segundo uma moral social que assenta essencialmente em premissas de verdade. Ou seja, procurar ser verdadeiro, porque essa é a única maneira de conseguirmos comunicar. Ou seja, também estabelecer aqui bases de comunicação. Comunicação que depois nos permite agir. Portanto, isto é o que é a base de ser um diplomata de topo. A autenticidade é a autoconfiança, ou seja, isto é essencial, este equilíbrio entre, por um lado, ser autêntico e, por outro lado, ter a autoconfiança suficiente por levar por diante aquilo que é a nossa missão. E, portanto, há aqui uma motivação intrínseca, há uma ação alinhada com os nossos próprios valores, ou seja, nós temos que encontrar em nós valores que permitem sustentar, digamos assim, essa busca por autenticidade e, através desses valores, encontrarmos uma base sólida que nos permite respeitar a verdade do outro. Nós só conseguimos respeitar a verdade do outro quando temos uma sólida noção de nós mesmos, da nossa verdade, dos nossos valores, dos nossos princípios. Porquê? Porque temos que passar pelo conflito, temos que passar pela fase em que a nossa realidade é diferente do outro e, portanto, há um conflito, mesmo não seja um conflito, digamos, de interesses, é um conflito de realidades e de percepções de realidade. E é a partir desse momento em que percebemos, ok, eu tenho uma maneira de conceber a realidade e a pessoa com quem eu estou a interagir, que vem, por hipótese, vamos imaginar, da Índia, ou vem dos Estados Unidos, ou vem da Rússia, ou vem, sei lá, do Brasil, tem uma postura diferente da minha, que estou a viver em Portugal e que tenho, digamos, um conjunto de valores. Se calhar há alguns que terão valores mais próximos que eu, por exemplo, do Brasil, mas se estivermos a falar da China, desde logo questões de natureza linguística, que depois também acabam por influenciar tudo o resto. Porquê? Porque a forma como eu percebo um objeto é também diferente de acordo com a cultura de onde eu venho. Porquê? Porque até a funcionalidade de determinados objetos e até de determinadas entidades saciantes, pensemos no caso dos animais, em determinadas culturas, os animais domésticos e determinado tipo de animais domésticos são aptos ao consumo. E se calhar nesses países, animais que para nós, dá um exemplo clássico, os elefantes, não é? Os elefantes e as vacas na cultura indiana. Obviamente que nós, sobretudo no caso das vacas, nós concebemos como alimento. Aliás, na cultura americana e na cultura brasileira, digamos que o consumo de carne bovina é algo muito comum. Aliás, é até bastante comum. Ora, isso é totalmente proibido na cultura indiana. Outro exemplo, os animais domésticos como os cães, os gatos, por exemplo, na Tailândia, e mais até em Singapura, mais concretamente em Singapura, existem leis em Singapura que proíbem, digamos, os cidadãos de terem gatos em apartamentos. Não proíbe os cães, mas proíbe os gatos. Aqui também não percebemos muito bem porquê a proibição de uns e porquê, ou seja, porquê que há a proibição dos gatos e porquê que há a autorização dos cães. Para nós, que vivemos aqui na Europa, e nomeadamente em Portugal, isto não faz muito sentido. Portanto, há aqui uma série de realidades que têm muito a ver com valores. E que eu estou a falar, cá está, mais uma vez, não daqueles princípios fundamentais. Obviamente, se falarmos em matar alguém, seja em que cultura for, chinesa, americana, portuguesa, francesa, alemã, brasileira ou qualquer cultura africana, será sempre uma ação condenável. O homicídio é sempre uma ação condenável em qualquer cultura. Agora, os maus tratos a animais, consoante esta percepção que vimos aqui, se calhar o que nós concebemos como o tratamento normal de um animal que serve para a alimentação, o caso, e que vai para uma linha de abate, que é o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos e aqui também em Portugal, ou seja, nós temos linhas de abate de vacas, não é? Portanto, desse tipo de animais para consumo. Isso não vai acontecer, nem é possível, não vamos mais longe, na própria cultura árabe isso não é permitido, mas estava a pensar na cultura indiana, onde isso é totalmente proibido porque a vaca é considerada um animal sagrado, tal como o elefante que circula à vontade nas cidades indianas. Isso não acontece, nem poderá acontecer na Europa ou nos Estados Unidos. Portanto, temos aqui formas e maneiras de ver a realidade totalmente diferentes.
Portanto, é disto que eu estou a falar, é destas diferenças. E depois termos essa autoconfiança de estar numa cultura diferente e de respeitar o outro, que tem uma diferença absoluta nossa, e aqui nem sequer falei de conceitos que possam levar a conflito físico, porque também os há. Até a forma como olhamos o que é correto e o que é incorreto, o que é considerado rude e o que é que não é. Por exemplo, olhar nos olhos é absolutamente essencial para fechar um negócio nos Estados Unidos da América. Se nós estivermos a pensar no Japão, isso é ofensivo. Ou seja, até inclusivamente a posição em que negociamos é importante na sociedade nipónica. Já na sociedade norte-americana não tem qualquer relevância, ou seja, há uma muito maior abertura porque há uma igualdade, uma aparente igualdade entre diferentes cidadãos. Também não estamos a falar, aliás, a escravatura já foi abolida há muitos anos nos Estados Unidos, com tudo o que isso também implicou, mas a verdade, porque houve tempos em que isso, lá está, e mais uma vez voltamos à questão histórica, onde havia estados esclavagistas e depois deixou de existir. Portanto, mais uma vez, tocamos aqui numa série de aspectos que depois se transformaram em leis desses estados que têm muito a ver com isto, não é? As diferenças que existem. Então, a capacidade de olhar para as diferentes culturas e de perceber as diferentes leis escritas e não escritas desses diferentes estados, e de aprendermos e estudarmos e olharmos essas diferenças e servir para criarmos a tal capacidade de equilibrar pontos de diferença e pontos de convergência, é aquilo que nos permite depois construir o tal senso comum universal, a capacidade de irmos a qualquer cultura e conseguirmos interagir sem conflituar, percebendo as diferenças entre as diferentes entidades e percebendo o que é de cada um. Porquê? Porque se nós o quisermos verbalizar, existe um direito universal, existe um direito internacional, público e privado, e é disso, sobretudo, que vamos aqui trabalhar, estudar e perceber. Mas é muito mais do que isso. É, sobretudo, a percepção das culturas. Outro aspecto muito importante é subverter o tal poder tradicional e perceber que existe manipulação e controle, e só quando agimos com sinceridade e ética é que podemos chegar ao poder, ou ideias de poder, através de integridade. Ou seja, o poder enquanto realidade que serve checks and balances, freios e contrapesos, equilíbrios. A moralidade social e a justiça, alinhar as ações ao bem comum, as ações éticas e socialmente equilibradas, e a diplomacia voltada para o coletivo. Aqui também um exercício de autenticidade e da percepção do que é autenticidade e do que é subversão, refletir nos próprios valores, desafiar as normas tradicionais do poder com a ética e identificar onde é que você pode agir de forma mais verdadeira. E aqui também é importante olhar para a realidade política, social e, sobretudo, jurídica das leis e do funcionamento das mesmas com uma lente de estudante, com uma lente crítica. E a partir daí também tirarmos as nossas próprias conclusões de como é que o sistema, que é vivo e que está em permanente transformação, está neste momento. E chegamos a conclusões nossas, de acordo também com os nossos valores. E tudo isso nos ajuda a perceber um pouco melhor o que é este contexto. Moral e propósito, alinhar decisões à justiça coletiva, perceber que as decisões que nós tomamos são muitas vezes colocadas de um ponto de vista do que é que coletivamente consideramos. Eu posso justificar, por exemplo, porque é que vou em excesso de velocidade, mas não deixo sempre de estar em violação àquilo que é um interesse coletivo, porque estou a pôr outros em risco quando estou em excesso de velocidade. Depois aqui este exercício prático é escrever as características de um diplomata ético, aplicar a filosofia socrática de autoconhecimento e perceber exatamente aquilo que faz ou não faz sentido a partir da filosofia socrática, que é essencialmente perceber se algo que dizemos é verdadeiro, é útil e se não fere o outro. Conclusão, caminho de verdade, desenvolver uma rotina de autoconhecimento, ser diplomata exige coragem, ética e autenticidade e fazer esta prática por 90 dias em 3 ciclos, sendo que aqui temos sempre a tal ideia de multiplicar isto por 3 vezes, não é? Ou seja, a repetição, multiplicar sempre por dígitos por 3. Portanto, temos aqui 45 mais 45, uma primeira parte e uma segunda parte de reflexão. Ok, era isto que eu tinha para hoje, voltamos a ver amanhã, até lá, despeço-me com cordialidade.